vendido por 25, o Corinthians pode desmentir, o Marco pode desmentir, o presidente também, o Sport da Sorte também, tá tudo certo. Não tem problema nenhum. Tem o Roberto falando? Então coloca aí, Cascão, vai lá. Você tá falando isso, eu já boto lá, ué. Tô bonito com essa camisa azul. Acho que eu fiquei gato. Cara, eu tô muito feliz pelo momento que eu venho vivendo aqui. O melhor disparado, não só aqui no Corinthians, mas na minha carreira. Quando eu cheguei eu também fui muito feliz. O ano passado eu passei muitas dificuldades, mas sempre marcando. Ainda fiz acho que 15 gols na temporada passada, mas hoje estou muito feliz de conquistar essa grande marca. E cara, o futuro a Deus pertence, né? Só tenho a dizer que eu estou muito feliz aqui e agradeço muito o carinho de todos. 2 anos, 41 gols. 2 anos, 15 e 26. Não acabou a temporada ainda. 41 gols o cara. A informação que eu tenho é que o Sport da Sorte, que o Corinthians quer ele no lugar, quer o Roger Guedes no lugar dele. E que ele vai ser vendido por 25 milhões de libras, o que daria 90 milhões de reais hoje para 50%. Então são quase 200 milhões. Meu irmão, quem manda no futebol da Premier League é o Kia. Quem manda é o Juliano Bertolucci. Quem faz é o Edu Gaspar, só tá lá por causa do Kia. Ele sai do Arsenal. Então, meu irmão, a informação é essa que eu tenho em relação. Você acha que é um bom negócio de vender o Roberto, dessa parada toda? E também, eu mudei um pouco eu ia falar muito do Gabigol em relação a isso, porque o Flamengo ganhou a Copa do Brasil, tá tudo certo. Mas, ó, o Corinthians é muito maior que o Gabigol. O Corinthians é muito maior que o Flamengo, mas é 1 milhão de vezes maior que o Flamengo. Que fase que tá o Corinthians, Cascão? Nós não perdemos mais. Os caras aí, quem tem programa de televisão, nós não perde mais, cara. Chato isso, hein? Não tá chato, Veloso? Chato. Ganha e faz gol. 4 vitórias seguidas tá chato. Não é? Ó, o Souza falou, nossa, que bom, vai ter a Série B ano que vem aí. Você falou várias vezes. O Maravilha também, agora o Maravilha veio com um discurso novo, né? Sempre metendo pau, vai cair. Agora veio pro Corinthians. Voltando, por favor, Cascão, mais uma vez, sem querer ser muito repetitivo. Tipo igual o Veloso, que é o cara mais repetitivo na face da terra, porque ele nunca falhou. Ele, Veloso, queria mandar um beijo pro Rafa aí do bendito Cacau Show aí do Hotel e Água de Lindóia. Obrigado que vocês fizeram pelo meu filho. Ao Alex Costa, que é o dono da Cacau Show também. Dizer que eu paguei, tá? Tô falando daquilo que eles fizeram pra mim. Do Lucas, do menino da portaria também, maravilhoso. De todos vocês. E também do Fernando. Beijo pra você, Fernando. O maior dançarino que eu conheci na minha vida. Mais que Michael Jackson. Cascão, então, pra todo mundo, o hino do Corinthians. Mas que fase que nós estamos. Nós não perdemos mais. 4 jogos, 12 pontos. Tá louco. 41, 10ª colocação. É ruim a 10ª, hein? Porque o Corinthians é. Mas que vocês estão mortos aí? Aumenta aí, Thiago. Isso, velho. Que Flamengo, velho. Que Flamengo, irmão. Flamengo ganhou a Copa do Brasil, tá tudo certo. Daqui a pouco eu vou falar o que eu penso. Vamos lá. Você acredita que isso é uma... Você escutou, Veloso? Sim, pô, tava... Você fala o que você quiser. Testemunha ali dessa conversa. Testemunha, garotinho. Testemunha eu dessa sempre conversa. uso você para as coisas boas e para as coisas ruins. Coisa ruim, né? Mas é uma boa conversa, é um bom nome. O Roger Guedes, quando saiu, deixou saudade, né? Ele estava vivendo uma grande fase, um grande momento no Corinthians. Continua, né, jogando bem, fazendo os gols dele. E o torcedor, tenho certeza que vai recebê-lo de novo se acontecer essa negociação com os braços abertos, porque é um cara que deixou uma imagem muito boa. E... Ele é o 3º maior artilheiro da história, não é? Da Neoquímica Arena. Sim, sim. Ele é o 3º. Ele tá atrás do Jô só apenas e do Romero. Não, mas o Will Alberto vai passar. Que por sinal, o Will Alberto, você é craque, irmão. Você merece uma chance da seleção brasileira. Isso é o que eu penso. Você pode dar entrevista na Globo, no Placar, no raio que o parta. O sei que qualquer um. Mas você tá jogando muita bola. 2 anos, 41 gols até agora. Você acha que ela... tá demais, 26 gols é uma Mas bela 15 temporada. no ano passado. Mas essa... E dá para chegar a 30 gols na temporada. O que pensar dessa negociação? O que você pensa disso, Veloso? É uma oportunidade para o Corinthians que precisa fazer negócio. O Corinthians precisa de dinheiro, precisa fazer caixa. E o Yuri é um jogador que se valorizou com esses 26 gols aí na temporada. Dá 20 milhões pro Roger Guedes, 4 anos de contrato. E sobra 80. 20 milhões? Não, e não vai nem... Não,
Não, mas o quê? Não, desculpa. Dá pra ele o quê? Ele é uns 2 pau por mês, ele vai querer ganhar. Vai, 3 conto, vai. 3... Fala, fiel, tudo jóia? A gente novamente volta no canal, trazendo pra vocês as últimas informações do Timão. E aí, o craque Neto trouxe informação nova, que o Yuri Alberto tá indo embora, tá deixando o Corinthians, que o Corinthians tem interesse aí de trazer o Roger Guedes para ficar no lugar do Yuri Alberto. Eu, sinceramente, eu não venderia. O Yuri Alberto é um jogador jovem, talentoso. Todo jogador tem sua boa forma, sua má forma, e ele passou por uma péssima forma. Infelizmente, né, teve um péssimo momento no Corinthians, mas é um jogador que nunca deixou de se entregar. Jogador que nunca deixou de lutar, um jogador que, mesmo não estando em boa fase, sempre contribuiu muito com o time. Por quê? Porque é um jogador que corre, que treina muito, um jogador que recompõe bem os espaços. O atacante não é só marcar gol, ele ajuda o time de forma tática. E o Roberto sempre ajudou o Corinthians de forma tática. Acho que o Corinthians vai errar em vender o jogador Yuri Roberto, porque o Memphis Depay, depois que chegou, deu muito certo, cresceu, evoluiu demais o futebol do Yuri Roberto. E se ficar para ano que vem, o Corinthians vai ter um ataque extraordinário. E outra, se o Corinthians consegue contratar aí, como a Sport da Sorte garantiu que vai dar mais um jogador galáctico, mediático, e fazer mais um atacante pro Corinthians, vai ter um time muito bom, vai ter um time muito rápido, porque o Corinthians em alguns momentos dependeu de Romero. Romero, sinceramente, já deu o que tinha que dar no Corinthians. Acho que tecnicamente ele deve muito ainda no Corinthians, o Romero. Porém, já passou, né? E o Corinthians precisa ter um jogador para não compor elenco, e sim para ser titular. Um jogador para chegar para fazer a diferença. Jogador para chegar e fazer a diferença. É um outro jogador do tipo, do nível do Memphis Depay. E a Sport da Sorte prometeu. O Corinthians, que estava lutando praticamente o campeonato inteiro aí na zona de rebaixamento, conseguiu sair e já sonha em voos mais altos, angariando voos mais altos, que é aí para classificar para pré-Libertadores, e aí automaticamente já vai para a Copa do Brasil. É um time que está bem acertado. O Corinthians precisa também de contratar um zagueiro. Se fala muito em Davi Luiz, mas não acredito que seja um zagueiro que o Corinthians precisa. Por quê? Davi Luiz está em fim de carreira, tendo em vista que no Flamengo ele é banco. Então o Corinthians precisa contratar um zagueiro. O Corinthians tem alguns zagueiros lá que, sinceramente, não dá para jogar no Corinthians. Por exemplo, Félix Torres, cara, jogador que deixa muito a desejar. André Ramalho, ok, um ótimo jogador. Kaká, um jogador que é 8 ou 80. Um dia ela arrebenta, no outro dia faz gol contra. É um a favor, outro contra. Gustavo Henrique também não é jogador para ser titular no Corinthians. Então o Corinthians precisa contratar, e já se fala aí na possível volta de Lucas Veríssimo, que é um jogador que tem apenas 29 anos, que é um excelente zagueiro, é um baita zagueiro. Então o Corinthians tem que pensar grande, ter jogador a nível de seleção, ter jogador para ser titular e não para compor elenco. Se ano que vem a gente estiver na pré-Libertadores, automaticamente vai para a Copa do Brasil. Não podemos entrar nessas competições para apenas disputá-las, e sim para conquistá-las, para ganhar. E o último título do Corinthians foi o quê? Sem desmerecer, sem demérito nenhum, o último título do Corinthians foi aí o Campeonato Paulista de 2017 com o técnico Carille. O Corinthians tem que pensar maior. Não pode ficar dependendo de um campeonato regional e estadual. Tem que ganhar um campeonato nacional, uma Copa do Brasil, uma Sul-Americana, uma Libertadores. O Corinthians precisa voltar para o patamar que nunca deveria ter saído, que é lutar para ele estar nos primeiros lugares em todas as competições, e não lutando para não ser rebaixado, passar para outra série. Você imagina o Corinthians sendo rebaixado esse ano? Aí vai sair vários jogadores, porque muitos jogadores têm isso também do atleta. Ele não quer jogar a segunda divisão porque fica sem visibilidade, certo? O Corinthians, por exemplo, tem um Memphis Depay que paga 3 milhões de reais para ele por mês. Esse jogador não vai querer ficar. O Corinthians também não vai ter condições financeiras de pagar 3 milhões para um jogador como o Memphis Depay. Então o Corinthians não pode deixar o Yuri Roberto sair. Essa é a minha modesta opinião. O Yuri Roberto tem que ficar no Corinthians, porque é um jogador de muita personalidade, de muita raça, né? E ano que vem a gente vai estar aí em grandes competições, né? Sendo aí, conseguindo a pré-Libertadores, conseguindo a Copa do Brasil. Então jamais eu abriria a mão de um jogador como o Yuri Roberto. Esquece Gabigol. Gabigol
que é um sonho do presidente corintiano, né? Ontem, ao final da Copa do Brasil, após o Flamengo conquistar o título da Copa do Brasil, ele concedeu entrevista e disse o seguinte: eu não fico no Flamengo ano que vem. E o vice-presidente lá, que é o Marco Braz, ele deu entrevista e já falou: Gabigol acertou com o Cruzeiro, tá tudo certo com o Cruzeiro. Então o sonho de Gabigol acabou. Gabigol em 2025 vai jogar no Cruzeiro, tá tudo certo. Isso foi o vice-presidente que falou, que é Marco Braz, né? Então já era, Gabigol. Então nós vamos pensar no mercado de forma geral, tentar buscar um jogador aí, mais um atacante veloz, rápido, técnico, driblador e marcador de gol. E buscar também um zagueiro que nós precisamos muito. O Corinthians precisa, na verdade, precisa de um zagueiro e 2 laterais. Os nossos laterais são fracos. Agora o Corinthians está com um meio de campo muito bom. José Martino, Carrídio, Garro, Alex Santana, um meio de campo extraordinário. Mas precisa de um zagueiro e 2 laterais e um atacante. Para mim o Corinthians precisa fazer 4 contratações ainda. Já o nosso goleiro Hugo Souza chegou e fechou gol. É um goleiro que tem uns números estratosféricos. É um jogador que é muito corintiano. Vibra, fica triste quando perde. Acabou falhando contra o Vitória? Acabou. Mas depois se redimiu, fez uma defesa espetacular e garantiu o Corinthians, a vitória do Corinthians por 2-1 sobre o Vitória de virada. O primeiro gol foi de Yuri Alberto, que é um oportunista, pegou no pé dele, é gol. E depois, com a enfiada de bola certinha, Memphis Depay ganhou nas costas do zagueiro e bateu cruzado, fazendo aí 2-1 Timão. E o Timão soube jogar na retranca, segurou o resultado até o final e venceu. Próximo jogo agora é o Cruzeiro. Precisa de vencer. Um time que tá angariando voos altos não pode deixar de não conquistar os 3 pontos em casa. Depois você pega o Vasco. Também outro time que tá lutando com o Corinthians aí pra 9ª vaga da pré-Libertadores, porque se o Cruzeiro for campeão da Sul-Americana, o Botafogo campeão da Libertadores, o Flamengo já foi campeão antes da Copa do Brasil. Então de G6 passa a ser G9. Então o Timão tem toda a chance. E aí, fiel? Dá pra gente conseguir essa pré-Libertadores? O que vocês acham? Deixa aqui no canal um comentário, deixa um like, deixa sua inscrição no canal, ativa a notificação, porque todo dia eu gravo conteúdo e vocês receberão tudo de primeira mão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.